Sueli, eu queria entender com você essa exploração de petróleo na foz do Amazonas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que é altamente impactante e que ela olha para isso da mesma maneira que ela olhou para a usina Belo Monte. A construção dessa usina lá no Pará gerou também muitos conflitos, né? E foi até um dos motivos que fez com que a Marina Silva saísse, né, do governo Lula, naquela época lá atrás, saísse do PT. E agora a gente vê ela fazendo uma comparação dessa usina com essa exploração do petróleo na foz do Amazonas. Eu queria ouvir de você sobre essa exploração de petróleo, quais são? Eu não estou do lado nem da Marina nem do Randolph, eu estou do lado da natureza. Eu quero saber para o nosso meio ambiente quais são os impactos, Sueli. Bom, o que está em debate não é apenas a perfuração do bloco 59, que é o que recebeu a negativa de licença ontem do presidente do IBAMA. O que está por trás, na verdade, é uma discussão mais séria, mais ampla, sobre a abertura de uma nova área de exploração de petróleo. A Agência Nacional de Petróleo tem mais de 200 blocos previstos para a margem equatorial. A margem equatorial, que é a costa norte do nosso país, ela é dividida em 5 bacias sedimentares, a mais a oeste é a que chama Foz do Amazonas. Então, o que se está licenciando é um bloco na Foz do Amazonas, na época de perfuração, mas o que está em debate é a abertura de toda uma nova fronteira. Quando eu estava no IBAMA, em 2018, eu já neguei 5 blocos da empresa Total Energy, exatamente do lado do bloco 59, porque é uma região muito frágil ecologicamente, que nós não estudamos ainda, e nós não realizamos ainda o que nós chamamos de avaliação ambiental de área sedimentar, que é um estudo prévio regional. Então, o correto não é analisar só um bloco, é fazer esse estudo anterior regional para saber se cabe petróleo, exploração de petróleo na região ou não. É esse o debate, ele é bem mais amplo do que a licença em si do bloco 59. Entendi. Olha que importante. Tem o pessoal aqui no chat, Sueli, que está falando, o Eonerias, obrigada pela mensagem, ele está falando. Agora vamos escutar, pois a Sueli é a principal estudiosa em política ambiental no Brasil. É uma honra a gente ter você aqui, Sueli, falando com tanta propriedade, explicando para a gente. Agora, Sueli, qual é o tamanho dessa pesquisa, né? Porque vou pedir para a Paty mostrar aí um tweet do Randolph, em que ele fala assim: a decisão do IBAMA, contrária à pesquisa na costa do Amapá, não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. Tem que ouvir o povo amapaense? Quem é que vocês ouvem para tomar essa decisão? Não você Bom, não está no governo exatamente, né? Mas enfim, o que tem que ouvir para tomar uma decisão dessa monta? o processo de licenciamento, ele prevê audiências públicas, e isso foi realizado no Amapá no ano de 2018. Nesse ano de 2023, eu sei que ocorreram reuniões com as comunidades, com os povos indígenas da região. Então, o IBAMA, ele cumpriu todas as obrigações legais em termos de oitiva dos cidadãos. Agora, deputados, senadores não têm que ser ouvidos num processo de licenciamento, que é um processo técnico, é um processo feito por uma equipe altamente especializada. O IBAMA tem um pouco mais de 60 analistas de petróleo que ficam no Rio de Janeiro, que fazem isso a vida toda, desde que o IBAMA existe. Então, eu analisei o processo, e o parecer técnico da equipe indicando a rejeição da licença está muito consistente. O presidente do IBAMA agiu corretamente em acompanhar a equipe nessa decisão.
Ah, então o presidente do IBAMA esteve lá, ele acompanhou esse processo para um possível licenciamento, que chama, Sueli? Licenciamento da perfuração do bloco 59. Esse é o processo que foi negado, a licença foi rejeitada, né? O presidente do IBAMA entendeu que os estudos apresentados para a Petrobras e durante anos, e a Petrobras teve inúmeras chances de completar esses estudos, a informação que nós temos é que houve 8 pedidos de complementação e a equipe resolveu que estava na hora de rejeitar essa licença. A Petrobras pode recomeçar esse processo, mas provavelmente, se recomeçar agora, a resposta vai ser não novamente, né? A necessidade realmente de realizar um estudo mais amplo, não apenas do Bloco 59, mas de toda a região, de realizar a avaliação ambiental estratégica, que no mar se chama avaliação ambiental de área sedimentar, no caso de exploração de petróleo. Você, nessa avaliação mais ampla, você mapeia a região, identifica quais áreas são aptas à exploração de petróleo, quais não são, e quais têm que ficar em moratória, pedindo novos estudos, né? Essa região da costa equatorial, mas principalmente na foz do Amazonas, ela é muito pouco estudada, tem correntes fortíssimas que levariam o óleo em caso de acidente para águas internacionais em menos de 10 horas, vai para as Guianas, para a região do Caribe, e o Brasil teria muitas dificuldades de gerenciar qualquer acidente lá, e você não tem estudos consistentes sobre os efeitos na costa mesmo brasileira, onde nós temos ecossistemas frágeis e população tradicional, indígenas e outras comunidades de pescadores, comunidades locais. Tudo isso precisa ser pensado numa escala macro. Depois a gente discute bloco a bloco. É isso que está faltando e o presidente do IBAMA deixou isso claro na decisão. Ah, entendi. Porque tem uma foto aí que é da Petrobras, vou pedir para a Paty colocar, que eles já estavam assim preparando um aeródromo no Oiapoque como base de apoio para essa exploração na Foz do Amazonas. Quando eu vi essa imagem, eu falei, nossa, a coisa já está muito avançada, né? Mas eu vi também o presidente do IBAMA falando, olha, não restam dúvidas que a gente ofereceu todas as oportunidades para a Petrobras sanar esses pontos críticos do projeto e que esse projeto ainda tem inconsistências preocupantes, né? Eu queria entender com você, Sueli, quando você fala assim, olha, pode vazar óleo e ir para o mar, né? Chegar no mar, aí a gente está falando assim de matança para os peixes, para a nossa fauna marinha, fauna e flora marinha, é disso que se trata, Sueli? Bom, é poluição que vai se espalhar, vai atingir fauna e flora, vai atingir toda a biota local e atinge os humanos também, né? Nós temos pesca naquela região, temos outras atividades, então são efeitos gerais sobre a biodiversidade, efeitos também negativos para as populações humanas, né? E efeitos que nós não sabemos ainda realmente a sua dimensão, porque nós temos pouquíssimos estudos sobre a região do ponto de vista de biodiversidade. Nós sabemos que a biodiversidade é alta no local, né? O que precisa agora, na verdade, o Brasil conhecer o que temos lá, é um local único em termos de condições ecológicas, porque nós temos o Rio Amazonas joga uma quantidade de sedimentos enorme, e, ao mesmo tempo, nós temos uma biodiversidade alta, e essas características, com a quantidade de água e sedimentos do Rio Amazonas, isso provavelmente traz características peculiares, aquilo vai existir no mundo naquele local, né? E nós precisamos conhecer e estudar antes de optar por qualquer tipo de atividade de exploração econômica na região. Na verdade, Miriam, na minha opinião, nós estamos na hora, o país tem hoje que discutir um cronograma de descarbonização. Eu não estou defendendo phase-out de petróleo de imediato, mas nós temos que ter a estratégia
de caminhar por uma menor dependência de petróleo, e mesmo que esse óleo seja para exportação, nós estaremos jogando produto para exportação que vai ser queimado, que vai gerar gás do efeito estufa. Né? Então, essa discussão maior de como fica o petróleo no país, ela é premente, os cidadãos têm que estar envolvidos, nós temos que ter uma opção estratégica de país, que eu espero que não seja que seremos o último vendedor de petróleo do mundo. Isso foi usado por alguns políticos ligados à área petroleira, o Brasil querendo ser o The Last Oil Producer Standing, para mim, o último vendedor de petróleo na parada, né? Isso é muito triste, para mim, se essa for a opção do país. Nós estamos em plena crise climática, né? Não é esse o exemplo que o Brasil tem que dar ao mundo. De qualquer forma, então, essa decisão do IBAMA, ela tecnicamente, em relação ao Bloco 59, ela está extremamente sustentada do ponto de vista técnico, mas há uma discussão política mais forte, né, sobre a questão do petróleo no país. E nós temos que cobrar coerência com o discurso corretíssimo do presidente Lula sobre a preocupação que o país vai ter a partir de agora com a questão climática. Uma liberação de petróleo na região é incoerente com o discurso correto que o presidente Lula tem assumido desde a campanha eleitoral. Olha só, tem um comentário aqui no chat do Maurício Costa e ele fala assim: obrigada, Maurício, pelo comentário. Ele fala: a França explora petróleo na Guiana Francesa e o Brasil não pode, sendo a mesma área? Eu não sei, Maurício, explora, Sueli? Isso é fato? Existe na Guiana e existe na Guiana Francesa também explorações da empresa Total que não se mostraram suficientes, eles não encontraram óleo em quantidade passível de produção, né? Então, a opção de outros países não tem que nos levar a escolher uma expansão da produção em novas áreas de exploração de petróleo. O Brasil tem tecnologia, tem experiência e pode explorar petróleo em áreas já abertas, né? Essa decisão que tem que ser feita. Essa licença que está sendo, que foi negada e que estava sendo demandada, é uma licença de perfuração. A partir da licença de perfuração, se começa a caminhar para a produção, existe uma outra licença posterior que é a licença de produção. Isso significa o quê? Que uma licença de perfuração hoje provavelmente levaria à produção, no mínimo, daqui 6 anos. 6 anos para cima, tem casos em que é uma década. Isso significa o Brasil colocando petróleo no mundo depois de 2030, quando nós deveríamos estar caminhando para descarbonização. Quanto que vai valer no mundo o petróleo depois de 2030? A tendência é nós ficarmos com um ativo sem mercado. Essa é a discussão, né? Isso no bloco pioneiro, que está com licenciamento mais avançado. Então, provavelmente, o Brasil estaria começando a vender petróleo aí de 2030 a 2040. Nós queremos isso mesmo para o país? O quanto vai valer o petróleo nessa década, né? Todo o pacto climático no mundo é caminhar para, depois de 2030, nós estarmos usando petróleo na menor quantidade possível. Então, isso é uma opção estratégica do ponto de vista econômico, de fato, ou uma opção equivocada, né? Nós temos empresas estrangeiras, por exemplo, os blocos que eu neguei em 2018, na mesma área, do lado do bloco 59, eles eram da empresa Total. A empresa Total se afastou da região. O bloco 59 era da empresa BP, e a empresa BP se afastou da região. Então, as petroleiras de outros países estão achando que é uma furada explorar na foz do Amazonas. A Petrobras está adquirindo como área prioritária. Então, as empresas estão saindo e a Petrobras está adquirindo esses blocos e quer o controle geral da região.
Quer dizer, por que não é bom para as outras petroleiras? Por que elas estão optando por se afastar e a Petrobras está achando que é uma boa ideia? Então, essa discussão precisa ser ampliada, ela é muito importante, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de estratégia econômica, de modelo de país, né? Nós temos o quanto isso vai significar, de fato, em termos de renda, num cenário de decréscimo da importância dos combustíveis fósseis. Essa É, discussão ela é premente, ela é premente. ó, eu estou gostando muito de te ouvir e você aí que está assistindo esse programa e quer que esse conteúdo seja relevante na plataforma, deixa o seu joinha. Sueli, eu quero ler o comentário do Welnerias. Ele parece que entende do assunto, porque ele usou uma expressão que você falou, eu ia até te perguntar. Ele fala assim: o phase down não passa de uma falácia, e você falou de phase down. Dá uma tecla SAP para a gente, o que, que é o phase down? Eu mencionei phase out, né? Parar completamente Phase de out. explorar. É. Olha, o mundo sempre vai precisar de uma quantidade de petróleo. A tendência é caminhar para uma situação em que isso chegue num volume menor possível, né? Então, de qualquer forma, o petróleo como temos hoje, ele vai perder importância econômica. Né? Então, a questão não é a paralisação completa, ela não vai ocorrer, e eu reconheci isso na minha afirmação. A pergunta é se nós precisamos abrir novas áreas de exploração em áreas ambientalmente sensíveis, num cenário de decréscimo de demanda no mercado. Nós não estamos falando de produzir petróleo na foz do Amazonas hoje, porque se vende para a população local como se fosse Uma ideia de progresso, né? ideia falsa, na verdade, porque nós estamos na época da perfuração. Em média, dos poços, dos blocos onde há perfuração, você não chega a 20% dos blocos que você chegue à conclusão de que o petróleo, mesmo quando achado, se ele está em quantidade suficiente para chegar na fase de produção. Se não me engano, a média que eu vi na própria fala de uma pessoa da Petrobras, 18%. Né? Então, eles nem sabem se o petróleo que eles vão achar é em quantidade suficiente. E se para começar a produzir, no mínimo 6 anos, para sair licença de produção, construir os equipamentos necessários. Esses equipamentos são construídos caso a caso, né? E não, você não compra um navio de exploração já pronto, isso tudo é projetado, então leva alguns anos. Então significa que, no mínimo, isso vai ocorrer depois de 2030. Qualquer renda para a população local, você tem geração de emprego assim, na própria atividade, lá do aeroporto, né, da pesquisa, movimentação na região. Mas gerar mesmo renda, isso é para depois de 2030. Só que a tendência é que o preço do petróleo lá já tenha entrado numa queda bem clara. E o Brasil estaria entrando como um player mais importante nesse mercado, numa fase em que o mercado tende a decrescer. É esse meu questionamento. Eu realmente acho que, do ponto de vista estratégico, não é o país que nós deveríamos ter. O Brasil pode ser um líder no campo energético, no olhar, na perspectiva das energias renováveis. E tem potencial nesse sentido, como provavelmente nenhum país, outro país no mundo tem. Nós temos uma possibilidade enorme de expansão de eólica, solar e outras energias renováveis, de sermos realmente líderes nesse sentido. O Observatório do Clima tem defendido que o Brasil é o único país do mundo que tem condições de se tornar carbono negativo até 2045. Então, nós acreditamos no país, acreditamos no potencial e achamos que no campo energético nós podemos ser realmente uma liderança. Do ponto de vista do petróleo, a defesa é um cronograma de descarbonização, não é eliminar a exploração de petróleo. Agora, abrir novas áreas em regiões ecologicamente sensíveis não faz qualquer sentido
na data de hoje. É esse o questionamento. E a Petrobras é uma empresa com muita tecnologia, uma empresa que todos os brasileiros têm que ter orgulho, mas ela tem que caminhar no sentido de se tornar uma empresa de energia e não uma empresa somente uma empresa de petróleo, né? Ou somente petróleo e gás. Né? Então, a Petrobras tem que ter um projeto de olhar para a situação da crise climática, para a situação do mundo no século atual. A crise climática já é uma realidade e o Brasil ele não é santo na emissão de gases de efeito estufa, dependendo como nós consideramos a União Europeia, se como um bloco ou com os países separadamente. O Brasil é o 5º ou 6º maior emissor de gás de efeito estufa no mundo. Isso é derivado basicamente de desmatamento, 49% de nossas emissões são de mudança de uso da terra, isso é basicamente desmatamento, mas nós não deveríamos andar para trás no campo energético, porque nós temos uma matriz energética, uma matriz elétrica com privilégios em relação a outros países. Andar para a linha da carbonização é tudo que nós não precisamos fazer no caso brasileiro. É isso aí, olha, é um privilégio a gente ter você aqui falando. Eu quero ler um comentário de uma pessoa que só dando risada mesmo. Ele fala assim, a Joesful, ele diz assim, essa tia falando que o preço do petróleo vai desabar até 2030 é que nem o Galípolo falando que a pandemia ia ser deflacionária. Piada, ninguém está falando que o preço do petróleo vai desabar até 2030. E essa tia, ela é uma pessoa da maior competência, foi ex-presidente do IBAMA, sabe, estuda o assunto, ela é pesquisadora sênior, especialista do Observatório do Clima, né, ligado justamente a políticas públicas, né, Sueli? Conta um pouco da sua bagagem para o Joesful. Bom, a maior parte da minha vida eu trabalhei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eu participei da redação da legislação ambiental após 91, todas as leis ambientais que o país tem eu trabalhei, eu me aposentei, fui presidente do IBAMA, cedida no finalzinho, entre 2016 e 2018, e me aposentei da Câmara dos Deputados em 2020, fui trabalhar no Observatório do Clima, então eu acompanho políticas ambientais desde o começo da década de 90 e até um pouco antes, quando eu estava na iniciativa privada. Então, eu costumo me declarar escrivinhadora de leis, né? Porque a legislação ambiental eu participei intensamente e dou aula na Universidade de Brasília e no IDP também. É um instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes, da área de Direito, eu dou aula nas duas universidades. Olha só, muito bom, o Bianor Teodósio, Bianor, valeu, ele fala assim, essa tia é fera, respeito máximo, é isso aí, todo o nosso respeito. Agora, uma coisa que eu fiquei preocupada, assim, é porque a gente veio de um período, né, Sueli, que a gente inclusive trouxe você aqui no Almoço do My News para conversar sobre o desmonte dessa fiscalização, que tem esse olhar técnico para qualquer tipo de exploração. Como é que você está acompanhando esses profissionais? Como é que eles estão nesse novo governo? Será que tem alguma chance desse governo se render de joelhos aí à força da grana que ergue e destrói coisas belas, Sueli? Bom, a narrativa do presidente da República está muito consistente do ponto de vista ambiental e climático. Então, a gente tem que reconhecer uma evolução no próprio discurso do presidente Lula, comparando como ele enfrentava o tema quando ele foi presidente anteriormente. Então, há uma evolução, ele tem prometido colocar clima e meio ambiente de forma geral no centro das políticas públicas. Isso está refletido na composição dos ministérios. Meio ambiente como tema está em mais de 20 ministérios do governo Lula, então se tornou um tema transversal. Isso foi uma demanda da própria ministra Marina Silva, que meio ambiente não ficasse como se fosse num gueto no Ministério do Meio Ambiente, né? Então, a ministra, na verdade, ela requereu isso do presidente Lula, e isso é um avanço. O governo pegou o cenário da política ambiental numa situação de terra arrasada.
essa reconstrução vai levar tempo, né? Então, os órgãos estão sem pessoal, sem recursos, deslegitimados, né? Na Amazônia, você tem situações de caos completo, de partes do território em que o quadro é de ausência do Estado, de territórios comandados por quadrilhas criminosas, por grandes organizações criminosas. Só como exemplo, Miriam, por exemplo, a tragédia humana que nós estamos vendo, e não só ambiental, na terra indígena Yanomami, isso ficou exposto para todos os brasileiros, né, agora, aquele quadro de garimpo ilegal é financiado pelo PCC. Nós temos organizações criminosas atuando em toda a Amazônia. Então, a situação é de caos, e os ministérios, tanto o Ministério do Meio Ambiente, quanto o Ministério da Defesa, outros ministérios estão atuando para assegurar, na verdade, a retomada do Estado no território. Isso é um desafio enorme, nós temos que dar um tempo para o governo, mas a sociedade civil vai cobrar, né? Está acompanhando o que está acontecendo e está cobrando agilidade, toda a agilidade possível. Teremos que ter um pouco de paciência para as respostas, né? O desmatamento ele não reverte de um dia para o outro, isso é um processo, né? O governo ele já editou uma primeira minuta do novo plano de combate ao desmatamento na Amazônia, fará isso em relação ao Cerrado e aos outros biomas, e nós estamos sempre alertas na sociedade civil para cobrar toda a agilidade necessária do governo como um todo, e não apenas do Ministério do Meio Ambiente. É isso aí, porque tem que ser uma atuação conjunta, né? Porque o problema é gigante, não é um problema que vai resolver. Tem que ter ministro da Justiça, né? Você falou que é o PCC, até a Camila, oi Camila, ela tá falando, nossa, a Sueli corajosa, falou com todas as letras, mas é isso, né? Agora, tem uma pergunta aqui do Maurício Santos, obrigada Maurício, ele fala assim, tem uma dúvida, se o petróleo vai decrescer em importância, por que os Estados Unidos vão começar a explorar o Alasca em regiões sensíveis? Eu nem sei se vão, Maurício que está falando, mas como que você comenta essa pergunta? Tem a mesma polêmica que nós estamos vendo sobre a margem equatorial, porque a polêmica aqui no Brasil não é só sobre a bacia sedimentar da Foz do Amazonas, é sobre toda a margem equatorial. Nós temos, logo depois, eu falei, são 5 bacias sedimentares, logo depois da Foz tem Pará, Maranhão, e depois Barreirinhas, que é uma área muito sensível ali na costa do Maranhão. A mesma polêmica que o país está tendo existe nos Estados Unidos sobre a exploração do petróleo no Alasca. É igualzinho, são debates, conflitos de narrativas e opções estratégicas de qual deve ser a perspectiva de cada país no campo energético, né? Se o mundo continuar optando pelos combustíveis fósseis, o que vai acontecer é que a crise climática, que já é uma realidade, ela se tornará incontrolável. Essa é a questão. A 6ª série de relatórios do painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, o IPCC reúne centenas dos maiores cientistas do mundo para discutir crise climática desde 1988. A 6ª série de relatórios do IPCC ela começou no 2º semestre de 2021, e ela é muito clara em mostrar que a crise climática já é uma realidade. Acho que todos nós sabemos disso, né? Basta entrar nas redes sociais e ler os jornais do dia, e é inundação em um dia, é seca no outro, é calor intenso em uma determinada região do mundo ou do país, no outro é frio intenso. Então, a crise climática, que quando nós discutimos em 1992, ela era uma coisa lá no futuro, em que a gente tinha que prevenir. Hoje, as medidas de políticas públicas mais urgentes são medidas de adaptação. O que significa? Você não está mais conseguindo mitigar. Nós temos que impedir que as pessoas despenquem dos barrancos onde moram, que as pessoas sejam afogadas pelo oceano que está entrando, né? Essa é a realidade do mundo hoje, né? E ela pode ser minorada, os problemas podem ser minorados, mas reverter tudo isso nós não podemos, nós não conseguiremos. Então, a opção
por ganhar dinheiro com combustíveis fósseis é ir contra toda essa perspectiva de você enfrentar os problemas da crise climática. Então, aí o que os brasileiros, no caso do Brasil, têm que perceber é se essa é a opção que nós queremos para o país. Um país que tem todas as condições de gerar renda sem desmatar a floresta, sem intensificar o uso de fósseis, né? E mesmo que esse petróleo seja para exportação, né? Tem alguns aí querendo que nós sejamos o último grande vendedor de petróleo do mundo, esse petróleo vai ser queimado em algum lugar e vai gerar gás de efeito estufa. E nós vamos ser afetados também. Né? O mundo, o planeta é um só. Né? Os limites de cada país, eles não são conhecidos pelos problemas ambientais. Os problemas ambientais, eles passam todas as fronteiras políticas. Né? Então, é esse debate que precisa ser feito. E depois a gente vê aquelas notícias assim, né? Chuvas matam, não sei o que. A chuva não matou ninguém, né? A chuva caiu aí porque é o que você falou, o globo está todo interconectado, né? As pessoas estão mal posicionadas, a água não está sendo drenada, tudo isso impacta. Aí quando chega janeiro até o final de março, a gente tem assim essas notícias e fica parecendo que é uma grande tragédia climática, mas não é uma tragédia anunciada, né, Sueli? A gente vê esses problemas, você citou muito bem aí, é o mar que invade, é a geleira que derrete. Olha, tem uma Marilé Silva, obrigada, Marilé. Ela está perguntando assim: que mulher é essa? Quanta consciência esclarecida. É a Sueli, é demais, né? A Helena CP está falando aqui: essa senhora sabe muito bem o que está falando. Gosto muito do Randolph, mas neste caso estou com a Marina e com essa senhora especialista. Mandou um like e falou ainda assim: normalmente as tias são pessoas sábias. Gostei do comentário. E a Kelly Guimarães: oi, querida Kelly. Ela fala assim: parabéns, Sueli, ótima explanação. Aí manda um recado para mim: Miriam, esse povo que comenta para desqualificar quer atenção. Mas a gente dá atenção aqui, porque falar para as pessoas que estão entendendo tudo é fácil, a gente quer conversar com quem ainda não entendeu, e por isso que eu acho importante a gente também ler o comentário dessas pessoas, né? Ô, Sueli, fala. Eu tento falar usando os termos menos técnicos que eu consigo exatamente para as pessoas compreenderem, né? Então, eu não fico falando nome de gases, números, porque as pessoas têm que entender, na verdade, a gravidade, né? O quanto a crise climática já é uma realidade concreta e que todos os países do mundo, não apenas o Brasil, têm que tomar medidas imediatamente, tanto em termos de mitigação quanto de adaptação. E deixando bem claro, porque há uma falsa narrativa que o Brasil é o bonzinho da história. Isso não é verdade, né? Nós emitimos uma quantidade enorme de gás de efeito estufa, muito ligada a desmatamento, mas temos privilégios na área de energia em relação aos quais a gente não pode caminhar para trás, a gente tem que caminhar para frente. Né? A nossa matriz, principalmente a matriz elétrica, ela é privilegiada por um percentual grande de renováveis. A gente não precisa do carvão, como vários outros países precisam. O maior emissor do mundo é a China, com uma dependência de carvão grande. Estados Unidos também tem uso de carvão, a Índia, a Rússia. O carvão mineral, a eletricidade de carvão mineral não é nem 3% da nossa matriz elétrica. Então, nós estamos em situação privilegiada e temos que aproveitar essa situação para sermos líderes, para sermos exemplo para o restante do mundo, e não para optar por intensificar a exploração de fósseis. Essa pelo menos é o recado que o Observatório do Clima tenta passar.